Muito bem. O tema que nós colocamos, o tema foi a responsabilidade judaica antecede as demais responsabilidades. Esse foi o tema que a gente propagou e a gente queria, de fato, mostrar para vocês o que entendemos como responsabilidade judaica, o que isso tem a ver com a festa de Shavuot e o que eu quis dizer com as demais responsabilidades. Obviamente, se tivéssemos ao vivo, nós poderíamos dar essa oportunidade para todo mundo participar, né? Sugerir, mas agora eu vou ser bem objetivo, não são muitos slides, a mensagem é curta e ela tem como objetivo plantar algumas ideias para, se Deus quiser, na quinta-feira próxima à noite, podemos estar inspirados para a festa de Shavuot. O que vou mostrar agora para vocês é um fato importante. A Torá diz o seguinte, nos 10 mandamentos está escrito: Vaikach Sefer HaBerit, Vaikra Beoznei Ha'am, Vayomeru, Kol Asher Diber Adonai, Naaseh Venishma. Depois que a Torá foi dada, a gente sabe que Moshe Rabbeinu desceu com a Torá e leu a Torá para o povo. Falou, olha, isso que tem na Torá. Am Israel falou, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Kol ma shekatuv Torá, disse o povo a Moshe Rabbeinu, Naaseh venishma. Nós vamos fazer e depois nós vamos estudar para entender o porquê, qual é o motivo, etc. Nesse momento em que o povo responde Naaseh venishma, fica estabelecido uma responsabilidade. O povo assumiu uma responsabilidade judaica. Naaseh venishma. E agora, para a gente entender o que isso vai trazer adiante, nós vamos fazer que nessa Torá tem 613 mitzvot. E essas 613 mitzvot, elas indicam o que a Israel precisa fazer. Há uma responsabilidade de atitudes. Há uma responsabilidade de pensamentos. Há uma responsabilidade de sentimentos. Ou seja, em Shavuot, eu poderia dizer que é a festa das mitzvot. E nessas mitzvot, nós temos 613 mitzvot divididos. 365 mitzvot lo ta'aseh, sinal vermelho, não faça, e 248 mitzvot ta'aseh, sinal verde, vai. Desenhei não, trouxe aí uma imagem dos pedais do carro. Nós temos o acelerador e nós temos o brake, o freio. Antigamente tinha embreagem, ainda tem quem vai fazer autoescola, né? Meus filhos fazem autoescola e tem que fazer a prova de direção, um carro, né? Mecânico, um carro que tem embreagem. E aí a pergunta de todos os meus filhos para quem tem que fazer aula num carro que não vamos dirigir depois, porque o carro praticamente não tem mais.
Eu não consigo, talmudicamente, responder isso. Não consigo. Não entendo também, porque que fazem autoescola são os carros que o condutor não vai dirigir depois. Mas, anyway, aqui o que interessa é a metáfora. A metáfora diz o seguinte: olha aqui, vocês estão vendo os pedais de um carro? Sim. Pois bem, saiba você, é a mesma coisa. Um carro só sai do lugar se você acelera. Mas, como diz o argentino, ojo, se você só acelerar, você vai bater. Tem que ter freio. Mas se você também tiver um carro só pisando no freio, também não sai do lugar. O freio e o acelerador são como se fossem mitzvot aseh, o mitzvot lot aseh. A mitzvah aseh faz você andar, você pega uma mitzvah, põe o tefilim, põe a mezuzá, faz Birkat Hamazon. Então você está indo na direção. E mitzvot lot aseh, você está evitando a batida. Você está evitando entrar em colisão com a vontade divina. Por isso, não como em Yom Kippur, porque ele pediu para não comer. Não, vermelho, mitzvah, notasse. Se eu for seguindo nesse raciocínio, eu vou encontrar mais uma reflexão. A reflexão agora é de um barco. Vocês estão vendo um barco que tem 2 remadores. Eu acho que é assim que se fala, né? 2 remadores, o da esquerda e da direita. E lá, nós podemos fazer a seguinte metáfora. Um remo é nascer, outro remo, nishma. Nascer é a parte prática do judaísmo, nishma é a parte teórica do judaísmo. Eu estudo e eu pratico. Agora, o que acontece com o meu barco? Se eu usar o remo da direita, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma volta de 365 graus. Eu vou ficar só remando com o remo da direita, e aí eu vou acabar voltando para o meu lugar. Se eu usar só o remo da esquerda, também o barco vai ficar rodando, rodopiando. No final, também eu volto para o mesmo lugar. O que a Torá quis ensinar? Nascer, venishma. Eu uso os 2 remos. Eu pratico o judaísmo e eu estudo o judaísmo. Aí você vai para frente. Só um, só outro, você corre o risco de não sair do lugar. E assim, sinceramente, a história das comunidades judaicas ao longo de toda a diáspora. Tivemos comunidades que ficavam, portanto, não avançaram. Comunidades que não estudaram, tampouco avançaram. É preciso praticar, estudar, e assim os 2 remos vão fazendo o barco andar para frente, o barco da vida andar para frente. Por isso, nós falamos, a Guemará conta, no Masechet Shabbat, que no dia de Shavuot, anjos celestiais fixaram 2 coroas na cabeça de cada judeu. Um por ter falado nascer e o outro por ter falado nishma. Coroamento é isso. O povo judeu, a gente coroa o povo judeu pelo fato de eles terem entendido que a Torá tem mitzvot aseh, o acelerador, mitzvot lot aseh, o break. Tem naaseh venishma, o remo da direita e o remo da esquerda para andar para frente.
fomos coroados por essa compreensão. Hag HaShavuot, nós compreendemos que é isso que recebemos lá no Monte Sinai. Esta responsabilidade na prática das mitzvot positivas, na prática das mitzvot negativas, na prática e na teoria do estudo. Responsabilidade judaica. Eu cito aqui o que está escrito na própria Torá. A responsabilidade é como um casamento. Nós, na festa de Shavuot, estamos com a Kadosh Baruch Hu. E o casamento foi feito uma aliança, para que entres na aliança. Esta aliança, nesse casamento, aliança como a gente faz de casamento. Todo casamento, quando a gente tem na cerimônia a colocação da aliança, o que é? Assumir compromisso, assumir responsabilidade. A Ketubá é o Sefer Torá, as 613 mitzvot, é a Canoas Remos. Ou seja, nós estamos falando que foi feita uma aliança, festa de Shavuot, uma festa de aliança. Eu me lembro quando pequeno, isso é um minhag, um costume da liturgia Sfaradi, e na hora que você vai abrir o Echad, você vai abrir o Aron HaKodesh, no dia de Shavuot, da Ezat Hashem, que Deus vai permitir isso em breve, abrir o Aron HaKodesh na nossa sinagoga, nós rezamos uma Ketubá, a gente faz uma leitura da Ketubá, está no Marzor de Shavuot, e lá a gente reza essa Ketubá, dizendo que dia 6 de Sivan, o povo judeu vai casar com a Kadosh Baruch Hu, e recebeu essa Ketubá que eu vou ler, e eu vou ler as 613 mitzvot, cantando, etc. Ou seja, essa ideia é uma ideia que está, inclusive, na nossa liturgia. Ora, essa ideia eu não poderia deixar de citar. Vocês já o conhecem, fiz várias aulas sobre esse rabino Shimshon Rafael Hirsch. E é essa aula que vai nortear, essa fonte, desculpe, que vai nortear praticamente a mensagem da aula. Aliás, ela norteou a aula quando eu montei pensando em vocês. Diz o rabino Hirsch, já citei ele várias vezes, fiz um curso na sinagoga durante 6 anos explicando o rabino Hirsch. Rabino Hirsch diz o seguinte: um judeu não poderá deixar, né, de assumir a sua responsabilidade judaica como que ele assumiu outras responsabilidades. Ele não pode fazer isso. Ele nunca poderá deixar de assumir a sua responsabilidade judaica assumir outras responsabilidades. Mas olha como o rabino Hirsch é brilhante. Ele diz, e ele também nunca poderá deixar de assumir as demais responsabilidades sociais porque assumiu a sua responsabilidade judaica. Então, o dia é um dia da responsabilidade judaica. Não pode um judeu deixar a sua responsabilidade, porque ele tem outras responsabilidades sociais. Mas não pode. Afinal de contas, nós nos tornamos algo específico que nós fazemos que os demais não fazem. Por exemplo, isso é singular. Isso é Am Israel. Am Israel recebeu mitzvah. Então, se eu não botar o tefilim, eu não assumo essa responsabilidade judaica, por que me falar, eu não vou assumir porque
eu tenho um horário, eu tenho isso, eu tenho um trabalho, eu tenho, sei lá, qualquer responsabilidade social que ele tenha assumido. Selihá, Shavuot me faz pensar que estamos sim fazendo algo descabido, deixando de ser o que devemos ser. Por isso, um judeu, diz o Rabino Risch, não poderá deixar de assumir a sua responsabilidade judaica por causa que tem que assumir responsabilidades sociais. E tampouco um judeu não poderá deixar de assumir funções sociais em virtude da mitzvot e do estudo da Torá. Ele vai poder falar assim, eu não estou conseguindo arrumar um emprego porque eu tenho que rezar na sinagoga. Nada a ver uma coisa com a outra. Tudo se é possível. Tudo dá para assumir tudo. Dá para fazer as responsabilidades judaicas e dá para fazer social. Você não pode alegar como justificativa que você não vai assumir responsabilidade judaica por causa das responsabilidades sociais e nem falar que não vai assumir responsabilidades sociais, você está envolvido com o estudo da Torá e o cumprimento das missões. Isso não é aceitável, ele não tem fundamentos no pensamento, na explicação que acaba de fazer agora o Rabino Risch. Seguindo, responsabilidade judaica. Diz o Rabino Risch, a aliança feita no Monte Sinai, na festa de Shavuot, reforça a ideia que a responsabilidade é incondicional no espaço e no tempo. Isso é uma coisa importante. Não, mas isso é... no deserto é fácil. Quem não pode... Não tem isso. O fato é aquela aliança que foi feita com Deus, ela é atemporal. Ela é também, foi feita no Deus para ensinar em qualquer parte do espaço geográfico que nos encontramos. Se em Ashkenaz, se em Sefarad. Se no hemisfério norte, se no hemisfério sul. Se em países que faz calor, os países que faz frio. Não, aqui faz muito calor, Rabino, não dá para botar tecido. O que tem a ver uma coisa com outra? Acaso lá no deserto era frio? Essa é a aliança. Quando casamos, não sabemos como vai ser o nosso futuro. Independentemente do que vai acontecer na frente, se bonança ou se um pouco de aperto. A minha muda com a quarentena? Em absoluto. Ela é um pouco diferente, não tem minyan, não tem isso, não tem aquilo, mas eu tenho que rezar, eu tenho que botar tefilim. Ayom, Shiva, homem. Hoje eu vou 47 dias do homem, tinha mitzvah de desfilar para homem. E assim sucessivamente. Não muda a responsabilidade judaica, porque ela é uma responsabilidade incondicional, diz o Rabino Risch. Aí, quem me conhece sabe que eu não vou deixar de citar Rambam. Rambam diz que o estudo da Torá e a observância dos preceitos independe da idade, do estado civil, da situação econômica, do nível intelectual e nem mesmo do estado de saúde. Essa idade que eu obtive, ela independe da idade. Se é jovem... Não, se é jovem, eu já vejo pais falando, Rabino, ele é jovem ainda. E quando que a Torá quando ele vai fazer, estudar a Torá? Quando ele vai fazer mitzvot? Quando ele vai fazer, se não agora? Aí fala, agora ele é solteiro, quando casar. Tá. Aí casou. Não, agora não, quando tiver... Ele não vai fazer. Não, agora eu preciso me preocupar com o trabalho. Não, agora eu preciso precisar disso. Agora eu preciso disso. Nós estamos vivendo esses dias que antecedem Shavuot, nós necessitamos reforçar o conceito da responsabilidade. Não posso me preocupar com outras responsabilidades. Por exemplo, hoje há uma preocupação com a formação acadêmica dos filhos. Acho importante.
Mas e a responsabilidade judaica dele? E a formação judaica dele? Como é que vai ser feito? Como vai ser compensado isso? Não, mas é que, como eu estou fazendo isso, não dá para fazer isso. Não, você não está assumindo a responsabilidade judaica. Entendem? Sempre vamos estar com os dois remos na discussão. Por isso, Harambam explicou, olha, o estudo da Torá, a observância dos preceitos, depende da idade, do estado civil, da situação econômica, intelectual, nem mesmo de saúde. Olha, eu confesso que mesmo a questão de saúde. Apesar da questão de saúde, ele tem que cuidar da saúde, obviamente, e as responsabilidades judaicas estão escritas também. E assim sucessivamente, essas são ideias que foram coroadas no dia de Shavuot. Eu quero me ater a essa questão da responsabilidade judaica que antecede as demais responsabilidades. Shammai disse, faça a Torá a sua... Ah, eu escrevi errado aqui. Faça a sua prioridade, tá? Desculpem, saiu errado a escrita. Faça a Torá a sua prioridade. Ou seja, aceita Toratecha Keva. Faça a sua Torá algo fixo. É a coisa mais séria que você tem. E o Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 15, ele fala assim, faça a Torá, aceita Toratecha. Não está escrito Tilmad Torá, estude a Torá. Não, faça a Torá. Porque o que importa aqui é o estudo que leva à prática. Ou seja, é preciso que essa responsabilidade judaica dos remos, que falamos do barco, seja levado à prática. Por isso, nós temos aí, segundo o Talmud, uma importante fonte, que é o Shammai, aquele Hillel e Shammai, aqueles dois rabinos famosos. Mas eu tenho uma fonte ainda que mais vai mexer conosco, que é a fonte do rabino Yehuda Barilai. Olha o que ele escreve no Talmud Masechet Berachot. As gerações atuais não são como as anteriores. Antes, os nossos antepassados davam prioridade para e depois ao sustento. Antes quer dizer a geração anterior à geração do Talmud. Atualmente, os seus filhos, naquela época, tinham Torá e sustento. As gerações atuais, elas dão prioridade ao sustento e depois da Torá. Seus filhos estão sem trabalho e sem Torá. Olha só o que ele quis dizer. Disse Rabi Yehuda Barilai, na época dele, ele confessou, a geração dos meus pais davam prioridade à Torá e depois os filhos deles tinham Torá e sustento. As gerações atuais dão prioridade ao sustento e depois à Torá. Estamos vendo? Estamos reclamando que não temos sustento e estamos reclamando que não temos Torá. Isso é importante para a nossa reflexão. Bom, voltou o som. Muito bem. Então, com essa fala do Rabino Yehuda Barilai, as gerações são como as anteriores, então é importante, né, a gente refletir sobre isso. Eu vou para mais uma fonte judaica, que é o encontro de Yoshua com o anjo na guerra de Jericó. Lá está escrito o seguinte, quando encontrou o anjo, momentos antes da guerra de Jericó, ele pergunta assim, és tu dos nossos inimigos?
Josué, capítulo 5, podem ver lá. E o que o anjo foi fazer lá? Estava de espada, etc. Ele não sabia quem era, se era dos nossos. Né? E o Talmud diz que teve um diálogo lá, que o anjo cobrou o estudo da Torá que não foi realizado no dia. O Yoshua. Vocês vão estudar a Torá hoje. Você imagina se recebesse um anjo desse nas nossas casas, aí, estuda hoje aí com uma espada, assim. Imaginou? Não, já vou estudar já, um minutinho. Mas que história é essa? Encontra-se um anjo com um Yoshua. O Talmud fala de um diálogo, revela um diálogo que não está no Tanakh, dizendo, olha, vocês não estudaram a Torá hoje. Imediatamente senta para estudar. Está lá no Tratado de Megillah, isso. A Guimarães não furecha. E o que a Guimarães quis dizer? A Guimarães quis ensinar algo impressionante, que bate com isso. Você está ocupado? Preparativos para o combate? Não tem problema nenhum. Você tem todo o direito de se preparar para o combate. Você está ocupado, mas tem momentos que você está na sua casa, você volta, você está descansado, você gasta tempo na internet, você vai ver novela, você vai ver telejornal. Você não tem o tempo para estudar a Torá? Preparando para o combate. Você está com o Am Israel entrando na terra de Israel. Você está ocupado. Acredito. Você atravessou o Jordão. Agora você vai se preparar para uma coisa muito importante. Muito bem. Agora você está fazendo o quê? Estou na esteira. Estou isso, estou aqui. Já está lá. Pronto. Como é que está a agenda de cada um? Tem isso, tem aquilo. Todo mundo fala. Ok. Não dá para jogar. O anjo cobrou de Yoshua, apesar de ele estar extremamente ocupado. A Guimarães conta, Shabbat, página 88, de que Hashem teria ameaçado um monte sobre as cabeças de Israel caso não recebesse a Torá. Uma passagem do Talmud muito interessante. Quer dizer, pegou a montanha e falou, você recebe a Torá ou não recebe a Torá? Kafar Gigit. Muito bem. Aí o pessoal falou, não, claro que recebemos, né? Bom, isso é a forma de receber Torá? Isso aí a gente recebeu a força, então. E aí a pergunta que se faz é, na Sebenishma, parece que foi espontâneo. Ou Kafarem Marca Gigi. E parece que o Talmud quer nos ensinar que a responsabilidade judaica é imperativa. Independe do estado de espírito e humor. Porque a vida vai pregar algumas peças. E ela não vai ser só vida de bonância, vida de tranquilidade. Não vamos ter algumas adversidades, como as adversidades que nós estamos encontrando, as limitações que nós estamos encontrando agora com a situação da pandemia. E isso não poderá alterar a responsabilidade judaica em nada. Como não altera a preocupação com o trabalho, como não altera o fato de sermos imigrantes, como não altera o fato que está solteiro, vai casar, que está preocupado com A, B, C, a responsabilidade judaica ela é imperativa. Kafar aleem marca gigit para ensinar, mesmo que a montanha caia sobre a nossa cabeça, nós assumimos a responsabilidade de sermos judeus em qualquer situação. Qualquer situação. Isso é Shavuot. E eu, para terminar, indo para o finalzinho, né? Eu gosto sempre de lembrar o que diz o Midrash sobre Yaakov e Esaú. Porque que nós temos a relação de Israel e as demais nações. Se cair, voltamos para o mesmo link, hein? Yaakov e Esaú. O Midrash conta que quando Yaakov e Esaú resolveram brigar entre eles já. E ela sentia contrações, e a briga era o seguinte: bom,
nós vamos sair, dividir logo esse mundo. Aí o Jacó falou, vai dividir. Você fica com esse mundo, eu fico com outro mundo. Aí o Esaú falou, como assim? Já dividiu? Eu não quero, né? Eu quero o mundo espiritual. Esaú falou, olha, que coisa, eu quero o mundo material. Eu quero beber, ganhar dinheiro, ter prazeres. Jacó falou, eu quero fazer mitzvot, quero Torá, eu quero isso, eu quero aquilo. Muito bem. Então, fizeram um acordo. Tanto é que Esaú não fazia questão da primogenitura. Para quê? Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, fazer o meu pé de meia, quero saber filim, Amazon, mas não rachu. Aí, a pergunta que o Midrash faz, e que foi realçada pelo Maharal de Praga, tão diferentes, que procuram, e têm metas totalmente diferentes, produzem conflitos constantes. Ora, se um gosta de Torá e o outro gosta do mundo físico, por que brigam? Por que tem conflito? Um gosta de futebol, o outro gosta de música clássica. Eu acho que não vai ter problema. Um vai para o estádio, o outro vai para a sala São Paulo. Não vai ter problema, são filhos diferentes. Qual o problema? Mas por que briga? Um não é obrigado a gostar de futebol e o outro não é obrigado a gostar de música clássica. Está muito claro. Qual é a briga de Jacob e Esaú? Pergunta Maran de Praga. E a conclusão é que matéria e espírito não podem se realizar no mesmo tempo. E aí a gente conhece aquela frase, Akol, Kol Yaakov, Aval Yedayim, Yedei Esaú. A voz é a voz de Jacob e a mão de Esaú. Quer dizer o seguinte, diz o Maran de Praga. A verdade é que nós, como seres humanos, neste mundo, necessitamos de espírito e de matéria, dos dois. A única coisa é que os dois não podem ocupar o mesmo momento, o mesmo tempo, a importância. E aí, quando a Torá fala que a voz é a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú, significa que a espiritualidade de Jacó tem que nortear, tem que ser prioridade. A responsabilidade judaica antecede a demais responsabilidade. Aí vamos para as mãos de Esaú. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú. Primeiro a voz de Jacó, depois as mãos de Esaú. Maharal de Praga fala mais bonitinho. Ele diz assim, a responsabilidade judaica antecede as demais responsabilidades, dizendo o seguinte, Israel, quando fala Kol Yaakov, Yadai Esaú, diz que o ideal, que é o espiritual, norteará o real, porque a realidade é a realidade física, a material, a parnassá, mas o ideal tem que nortear o real. As demais nações pensam como Esaú. As nações pensam o real norteará o ideal. Esse foi o teor da aula. Essa foi o objetivo principal na Sevenishma, né? Ali nós assumimos uma responsabilidade de praticar o judaísmo e estudá-lo, saber que o judaísmo tem um pedal do acelerador, são as mitzvot a ser positivas, e as mitzvot lota a ser negativas, temos que fazer. Saber que o Rabino Hirsch colocou para nós de que a responsabilidade judaica ela não pode ser usada como responsável por um judeu não assumir as demais responsabilidades sociais. Por outro lado, não é porque ele assume as demais responsabilidades sociais que ele não assume a sua responsabilidade judaica. Nós temos que assumir as 603 mitzvot, a gente tem que assumir, precisamos estudar e praticar, porque senão eu vou remar só com um remo e vou voltar para o mesmo lugar, não saio do lugar, fico rodando. Depois nós vimos o que o Rabino Hirsch disse, de que essa responsabilidade judaica
ela independe do tempo e do espaço. O Maimônides, o estudo da Torá e a observância dos preceitos, das mitzvot, essa responsabilidade judaica, ela é, na verdade, independe da idade, do estado civil, do status econômico, do nível cognitivo intelectual. Todos nós recebemos o Naaseh B'Lishma. Citamos o Talmud, que Am Israel foi coroado com duas coroas, por causa do Naaseh e por causa do Lishma. E, por fim, citamos o que nós falamos, Kafar Aleim Har Kagigit. Naaseh B'Lishma parece ser algo espontâneo. O povo falou, faremos e depois ouviremos. Depois está escrito no Talmud que a Kadosh Baruch Hu Kafar Aleim Har Kagigit. Uma montanha botou sobre as cabeças deles. Eles foram obrigados a receber a Torá. Às vezes será espontâneo e às vezes, em situações adversas, a responsabilidade judaica terá que ser assumida de qualquer forma, mantendo com as devidas proporções o nosso estado hoje de quarentena, onde a responsabilidade judaica continua. Eu tenho que botar tefilim todo dia. Ayom Shiva Ve'arbaim Yom LaOmer. Hoje é 47 dias do homem. Eu continuo fazendo a minha responsabilidade judaica independentemente da situação adversa, temporária que nós nos encontramos, porque toda a diversidade é temporária. Portanto, a ideia foi essa. A responsabilidade judaica precede a responsabilidade. Por quê? Como Shammai disse, a Torah Keva, a Torá é prioridade. A Torá norteará. Terminamos o nosso encontro falando Jacob e Esaú, a briga de dois irmãos que queriam coisas diferentes. E o Maharal Mifrag, pessoas querem coisas diferentes porque brigam. Um vai para o norte, outro vai para o sul. Um vai para a sala São Paulo ouvir música clássica, o outro vai para o estádio do Morumbi ver futebol. Eles não deveriam brigar, mas eles brigam porque, no fundo, a briga é outra. Os dois querem o físico e o espiritual porque faz parte da existência, só que os dois não podem ocupar o mesmo espaço. Um tem que ir na frente e o outro atrás. A pergunta é quem vai na frente e quem vai atrás. Quem vai nortear? O espiritual ou o material? A vida de um judeu deverá ser como Yaakov Avinu, que ele fez o espiritual, norteava o material. Por isso ele falou, Kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. A minha vida vai ser o espiritual na frente e o material depois. O real norteia o material ou o real. Mas se for o inverso, aí já não é mais Yaakov, é Esav. O real norteia o ideal. A realidade vai mudando o ideal da pessoa, isso não é pensamento judaico. Nós, judeus, não nos curvamos para nenhuma situação. A realidade não muda a gente. Hoje nós temos uma outra realidade. Pois bem, e por que temos outra realidade e deixei de botar tefilim? E por que temos outra realidade e deixei de fazer as mitzvot? Imagina, claro que não. Não estou fazendo como eu gostaria, mas eu estou fazendo. E assim tem que ser o judeu. O ideal norteia o real. O real que for aparecer na minha frente, o ideal vai conduzir isso. Isso é responsabilidade judaica, ela é antes das demais responsabilidades. Com certeza, todos nós temos que sair para trabalhar, todos nós temos que melhorar o mundo, fazer contribuições sociais, se envolver com uma série de entidades, mas nós temos que saber que, antes de mais nada, temos responsabilidade judaica a fazer. Essa é a máxima da festa de Shavuot. Uma vez tendo falado tudo o que eu gostaria de falar, então, fiquem à vontade agora para fazer uso da palavra. Nós temos um tempo bem interessante para comentários, etc. Só que quando o primeiro falar, né, a gente tem que deixar ele acabar, porque é difícil
a gente controlar todo mundo que está aqui e que voltou e que retornou para esse segundo momento da aula. Bebacachá, podem falar. Saudade de todos, realmente. Olha, o senhor Ventura falou uma coisa que eu preciso... eu não me lembro. Eu quero fazer aqui a lembrança do meu pai, Hashem Yarich Yamav Batov, ele está bem cuidado lá em Israel, falei com ele hoje, e ele me ensinou sempre a não ler a Torá, ele falou. Tu não vas a ler a Torá, tu vas a cantar a Torá. E isso ficou muito perpetuado da minha memória, né? Que eu tinha que aprender a cantar a Torá, não ler a Torá. E assim, todo Shavuot, principalmente, vamos dizer assim, né? Tem o que nós chamamos na liturgia Sfaradi, o Talmud Elyon. Os Ashkenazim também cantam os 10 mandamentos de forma diferente. E vai me fazer muita falta. Shavuot, eu não poder cantar a Torá. Já está me fazendo falta cantar a Torá todo sábado e sábado. Mas cantar a Torá nos 10 mandamentos, né, vai me fazer falta. Não me lembro de ter perdido, né, uma leitura de Shavuot cantada, ou eu ouvindo o meu pai, ou eu mesmo cantando. Mas eu acho que esse ano, né, eu vou cantar na minha casa, né? Mas não é a mesma coisa. Para sua família. Vou cantar para minha família, mas eu não tenho a Torá aqui, né? Então não tem a sinagoga, não tem a Am Israel do meu lado, né? Mas Põe no Zoom, Rabino, põe no Zoom. Em breve. Vamos sentir muita falta esse ano da leitura dos 10 mandamentos pelo senhor Rav. Eu vou sentir muito, que é um momento que a gente conseguiu construir na sinagoga juntos, alegria de ouvir, né, os 10 mandamentos, mas, enfim, é por bem. Deus quer algo de nós e nós estamos atendê-lo, e vamos atendê-lo bonitinho e vamos passar por essa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Para passar por essa o mais rapidamente possível, Rabino, para poder retomar todos os nossos hábitos judaicos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. Olá, Rav. Estou com saudade de você das nossas aulas no Colelo. Tava falta de estudo. Tudo bem com o senhor? Eu estou bem, e você? Se cuidando? De boas aqui com meu pai e tudo mais. Só tava com saudade de gente falar com um Pinho sobre se a gente vai fazer o jantar de pizza depois que a quarentena acabar. A gente tá uma discussão, tem uma. Não é sushi que a gente combinou, Rabino. Foi sushi. Olha lá, o Pinho Combinamos está sushi. falando que é sushi. É sushi que foi combinado. Ai. O Pinhos, a minha esposa ficou de dar uma receita para vocês, tá? Mas a gente conseguiu, Rabino. A gente fez schnitzel, ficou delicioso, o tom, o Renatinho. Você conseguiu, eu não consegui ainda. Deixa ele dar a receita, para. Tá bom, a gente deixa a receita. Vamos lá. Então, a todos, Haxameia, fiquem atentos às nossas orientações dos e-mails, né? A Federação Israelita de São Paulo está centralizando todas as consultas que precisam ser feitas entre médicos, rabinos, etc., para que a comunidade, ao retornar, quando retornar de forma homogênea, né? Na medida do possível, fazemos todas as sinagogas, escolas, clubes, as entidades judaicas conversarem sempre para não ficar medidas isoladas e contraditórias. A gente vai tentar fazer com que todos sejam mais harmônicos, medidas coerentes, atendendo a Allahá, respeitando as autoridades médicas e sanitárias da cidade. Vamos fazer uma coisa como a Allahá manda. Cabeça no lugar,
para a gente fazer a responsabilidade judaica de forma correta, de forma certa. Ok? Casaco Bauru. Até. Para vocês. Tchau. Haxameia para todos. Um forte abraço. Tchau, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Haxameia. Tudo de bom. Tchau. É. Se cuidem.